Olá, turmas do primeiro ano, aí das diversas escolas, dos vários municípios do estado de Rondônia. Queridos, eu sei que vocês estão em escolas bem distantes, na verdade, Baixo Madeira, Mamoré, Nova Mamoré, Extrema, enfim, algumas escolas eu visitei, muitos lugares lindos, mas lugares que nós sabemos também que é muito difícil, muito longe. Sei que vocês viajam aí até 50 quilômetros de ônibus, 100 quilômetros de moto ou de barco, né? Então é muito difícil. Vocês são vitoriosos, né? São batalhadores e vitoriosos, então vocês desde já podem considerar vitoriosos, porque vocês estão buscando algo muito importante para as suas vidas, que é conhecimento, que é estudar e concluir aí o ensino médio com sucesso. Queridos, vamos direto à nossa aula. Aula 19.1, será uma aula rápida. Vamos falar aí do contexto da filosofia medieval, duas escolas como patrísticas e escolástica. Vamos então, vocês devem estar perguntando, o que é a filosofia medieval, professora? A filosofia medieval, estudantes, é essa filosofia que foi desenvolvida, né? Criada, podemos dizer ali que não criada, né? Mas que partiu já dos filósofos gregos, tá? Então, uma filosofia ali por padres católicos, né? No qual esses filósofos e padres desenvolveu ali reflexões, pensamentos em relação à fé e à razão. Então, foi um período que a filosofia foi voltada para essas questões, fé e razão e a vida, né? E o significado da vida, enfim. Então, Deus era o centro das discussões, Deus era o centro do universo aí nesse período medieval. Então, vamos trazer aqui algumas características desse período. Olhem aqui para a tela. Deixa eu ver se eu trouxe aqui o texto. Sim. Então, é a filosofia desenvolvida aí na Europa entre os séculos 5 e 15, né? Depois de Cristo, né? Uma era já depois de Cristo. Olha aí, quase 1000 anos, né? 1000 anos, que é muito também caracterizado por um período de trevas, né? De pouco desenvolveu conhecimento, ciência, foi marcada pela busca de conciliar a fé cristã. Deixa eu voltar aqui e pegar minha canetinha. A fé cristã e a razão, influenciada por pensadores como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Também estabeleceu o diálogo entre a herança filosófica grega, né, dos gregos clássicos, e os ensinamentos religiosos, explorando temas como natureza de Deus, como eu disse, Deus era o centro das reflexões, relação entre fé e razão, e o papel do ser humano no mundo. Olha, então a filosofia voltada toda para questões da fé e a vida humana. Filosofia medieval, então, vamos tratar dessas duas escolas, né? Ainda falando das características da filosofia medieval, por volta ali do século II depois de Cristo, o cristianismo começou a ganhar força em contraposição à cultura greco-romana, que era vigente desde antes de Cristo, né? Vocês sabem que lá por volta de 500 anos antes de Cristo já havia muito forte a filosofia grega e a crença por vários deuses, né? Com o cristianismo, né, já foi contra essa cultura grega, né, e romana. No início, o cristianismo não foi muito bem recebido pelos romanos, pelos gregos, por muitos povos ali, né, próxima a esse continente, ali onde somente em Israel, né, que até hoje nós observamos aí conflitos nessas regiões. Então, os cristãos eram perseguidos, e ao começar a ser aceito e expandido, se contrapôs às concepções tradicionais, a fim de conseguir adeptos para a sua fé. Então, fé versus razão.
O cristianismo, então, se baseia na fé ou na crença em quem? Em Deus. E alguns intermediários relatadas nas Sagradas Escrituras e interpretadas segundo as autoridades da Igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. De acordo com a doutrina católica, a fé em si mesma seria a fonte mais elevada das verdades reveladas, especialmente aquelas consideradas essenciais para o ser humano e que diziam respeito à sua salvação. Então, queridos, esse período houve aí rompimento com a filosofia grega e aquelas crenças de vários deuses, né? Logo, toda a investigação filosófica ou científica não poderia contrariar o quê? As verdades estabelecidas pela fé católica. Então, por isso que foi um período que não houve quase crescimento, tanto na filosofia quanto na ciência, porque os próprios padres, né, que na época a igreja dominava em todas as áreas, em todos os campos, não permitia, por exemplo, estudos científicos, livros, né? Os filósofos não precisavam mais se dedicar à busca pela verdade, pois ela já teria sido revelada por Deus aos seres humanos. Restava, então, apenas demonstrar racionalmente a verdades da fé. Então, vamos aí, já trouxe para vocês o contexto da filosofia no período medieval, né? Um período ali em que vocês estudam isso muito em história, em arte também. Nós trabalhamos lá na arte, no período medieval, em que as obras de arte eram todas fundamentadas ali com a fé cristã, católica. Então, quase não houve produções científicas, textos escritos, né? Quem se manifestava lá como um pesquisador, um cientista ou um filósofo distante dessa temática da fé cristã era queimado na fogueira. Então, vocês têm muitas informações sobre isso. Nós não vamos aprofundar, mas é importante vocês entenderem esse contexto. Então, vamos ver, né? Vamos aqui prestar atenção quais correntes se desenvolveram nesse período, então. Vamos lá. A primeira é a patrística, que é uma filosofia cristã, né, com princípios aí na fé cristã, do cristianismo, somente ali nos primeiros séculos, né, elaborada por quem? Claro, pelos padres, né, da igreja, que foi denominada, então, patrísticas. Essa filosofia tinha preocupação em apologética, ou seja, defesa, fazia apologia, né? Apologia quer dizer o quê? Defesa de ideias, né? De conhecimento, mas em prol do cristianismo, contra ataques dos chamados pagãos e defesa contra as heresias. Então, tudo que era contra a igreja, contra os textos bíblicos, né? Nesse período aí já havia muitos textos bíblicos foram encontrados, né? Muitos pergaminhos com textos escritos lá dos apóstolos. Então, quem era contra essas ideias, né, esses textos, era chamado de heresia. Era, então, comportamentos de heresias. E que, se não era católico, então era pagão. Devido a essa necessidade de esclarecer os seus pressupostos, o cristianismo recorre à filosofia, à argumentação racional nos moldes da filosofia grega clássica. Então, o que eles precisavam? Fundamentar ali as suas ideias, certo? Então, buscaram, espera aí, vamos fundamentar nossas ideias cristãs com os textos bíblicos, mas também com base nos textos filosóficos gregos, né? Dos filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles, entre outros. Por isso, queridos, que essas obras foram preservadas, muitos livros foram queimados. O primeiro filósofo cristão foi São Justino, de Roma, no ano de 167, né, depois de Cristo, acredito.
não trouxe aí. De acordo com Justino, o cristianismo é a verdadeira filosofia. Passa a defender a ideia, então, de uma filosofia cristã. Estudantes, o que eu posso dizer para vocês? Que é uma filosofia muito importante, sim, também, né? A filosofia cristã, os textos bíblicos, a religião em si, em suas diversas áreas, né? Em diversos contextos culturais, elas têm um papel importante, sim, na vida dos seres humanos. Então, vamos falar da divisão da patrística. Historicamente, a patrística pode ser dividida em dois períodos. Até 200, né, ali depois de Cristo, praticamente defesa do cristianismo e contra seus adversários. E, nessa fase, o pensador mais expressivo foi Justino. Essa filosofia faz seletiva releitura da filosofia grega, com base ali na metafísica platônica, né? Favorável, então, à implantação de um tipo de cristianismo que fomentava a austeridade, o autocontrole, fazendo, então, releitura do platonismo. Então, aí entra as ideias de Platão. As ideias de Platão foi também foi base, né, da filosofia cristã de Justino. A segunda fase ali dessa escola, vou ter que voltar aqui, da patrística, não tem ele, é patrística, né? Quase que um nome aí. Essa segunda fase foi em 450, fase em que nasceram os primeiros sistemas de filosofia cristã, que teremos o auge da patrística. Espera aí, deixa eu parar aqui, meus slides estão... Pronto. Só um minutinho, meninos, que eu estou tentando parar os slides, que ele disparou aqui. Vamos lá, então finalizamos aqui falando da segunda fase da patrística. Uma das principais correntes da filosofia patrística foi, então, inspirada na filosofia greco-romana. A fé, né, tentou munir a fé de argumentos racionais, conciliar ao cristianismo, né, ao pensamento da fé, né, da fé cristã. Seu principal expoente foi Santo Agostinho, muito famoso, Santo Agostinho. Nasceu ali em 354 a 430 depois de Cristo. Foi professor de retórica em escolas romanas e despertou para a filosofia com a leitura de Cícero. A supremacia da alma em Agostinho. Agostinho traz aí alguns conceitos, né? Para ele, deixa eu voltar aqui. Seguindo aqui, o computador está disparando. Em sua obra, Agostinho argumenta o quê? Em favor da supremacia do espírito sobre o corpo, a matéria. Aí divide o corpo em dois, né? Corpo, alma, espírito e corpo, né? A matéria. A alma teria sido criada por Deus para reinar sobre o corpo, dirigindo então para a prática do bem. O pecador, utilizando-se do livre-arbítrio, então, né? São bases aí na fé cristã, costumava inverter essa relação, fazendo o corpo assumir o governo da alma. Então, o que é o pecado? É quando o corpo assume ali o governo da alma, né? O corpo é físico. O corpo busca o quê? Prazer, né, momentâneo, suprir ali necessidades físicas. Então, por isso que leva ao pecado, né, muitas vezes. Para Agostinho, ser livre é servir a Deus, pois o prazer de pecar é escravidão. Essas são as ideias de Santo Agostinho. Boas obras ou graça divina? Vamos ver o que ele diz sobre isso. Para ele, o ser humano que trilha a vida do pecado só consegue retornar aos caminhos de Deus e da salvação, né? Mediante a combinação do seu esforço pessoal de vontade e a concessão da graça divina. Então, a partir do momento que o indivíduo sai ali da trilha do pecado,
é quando ele consegue alcançar os caminhos de Deus, ou seja, a salvação. Sem a graça de Deus, o ser humano nada pode conseguir. Essa graça teria concedido apenas aos predestinados à salvação, né? Acho que o erro, talvez, nessa ideia, eu concordo, isso é textos bíblicos, né? Concordo que sim, quando nós deixamos de fazer o mal, de sair do caminho das coisas ruins, negativas, fazer o mal para o outro ou para si, é claro, nós alcançamos a graça e chegamos, mas, né, estaremos no caminho de Deus, que Deus é bem, né? É o bem. A questão da graça marcou profundamente o pensamento medieval cristão. Então, essa questão que há uma predestinação à salvação é meio complexo, né? Não podemos dizer que cada pessoa já está destinada à salvação ou à morte, ao inferno, né? Você pode estar dentro do inferno e sair dele, alcançar a graça, né? Ou pode estar na graça e ir para o inferno. Então, é bem complexo, é uma dualidade, né? Aí vamos para o próximo. Olhem aqui para mim, queridos. Vamos para a próxima escola. Então, vocês entenderam, queridos, que estamos falando de duas escolas, correntes filosóficas com base na fé cristã, ou seja, o cristianismo, né, que se desenvolveu ali ao longo do período medieval. Porém, essas escolas teve necessidade de consultar os filósofos primórdios, né? Os clássicos, os gregos clássicos. Então, muitos desses pensamentos ali têm vestígios, né, da filosofia grega. Voltando para o quadro, já vamos falar da próxima escola filosófica, a escolástica. A escolástica, muito mais do que filosofia ou teologia, né? Foi além, né? Só da filosofia teológica. Ela era um método, um jeito de aprender a pensar e a sustentar uma argumentação específica nas universidades. Já estamos aqui, ó, a escolástica já está bem mais próxima, quase aí do fim do período medieval, né? 1150 a 1500, né? Então, já estamos quase finalizando ali o período medieval. Por isso que ela está mais avançada, né? Ela já tem a preocupação aí de criar um método de aprender argumentação, de conhecimento científico já nas universidades. A dialética ocupava lugar central. Dialética quer dizer o quê? Teorias das ideias, né? A discussão, a retórica. Pois a polêmica questão que sempre se fazia presente era a relação entre fé e razão. Então, era possível as discussões em relação fé e razão por meio da dialética, né? Sem que houvesse a contradição. Olha qual era o método aí nas universidades medievais, né? As disciplinas eram divididas por saberes, e esses saberes eram estruturados em dois grupos, a trivium e a quadrivium, tá? Então, cada uma, a trivium tem a ver com os saberes, né, os estudos sobre lógica, gramática e retórica, e a quadrivium, aritmética, música, geometria e astronomia. Então, era dividido. Professor, o que é isso? Eu tenho que decorar sobre isso? Não, queridos, aqui é só uma informação como que a universidade, naquele período, dividia aí o currículo, né? O que é o currículo? É a organização dos conteúdos, que faz parte ali da formação. É o que modela o sujeito, né? Toda instituição formal de educação, todo o ensino fundamental, médio, superior, é organizado por meio de um currículo, que são os saberes, né? Como ele está estruturado, e ali é possível já identificar que tipo de sujeito vai formar, né? Então, voltando para a tela, é só para vocês entenderem essa estrutura, não tenha preocupação em decorar. Todas elas estavam submetidas à teologia. Então, essas primeiras universidades eram universidades em mosteiros, né? Acho que mosteiros, essa palavra. E era com base na teologia. A partir do século 5, 6, 7, 8, né? Século 13, desculpa. Estou falando errado aqui, os algarismos romanos.
a partir do século XIII, o aristotelismo, né, as ideias de Aristóteles, penetrou de forma profunda o pensamento escolástico. Isso se deu devido à descoberta de muitas obras de Aristóteles, desconhecida até então. Olha como eles preservaram os textos, né, de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, né, Aristóteles e Platão, que foram os seguidores de Sócrates. Principais questões da filosofia, ou seja, os principais temas abordados ali na escolástica: a questão da razão e fé, a investigação científica e filosófica, que não poderiam ir contra verdades da fé, né? Acredito que tem que separar fé e razão, né? Ciência e fé tem que ser separados, gente. A ciência não pode ser contra a fé, e a fé não pode ser contra a ciência, porque são áreas diferentes, dimensões diferentes e necessárias para a nossa vida. Também havia a prova da existência de Deus e da imortalidade da alma, né? A alma, nesse ponto de vista aqui, dos estudos da filosofia escolástica, ela é eterna, ela não morre, porque morre o corpo físico. Então, queridos, observamos, olhem aqui para mim, observamos o quanto esses conhecimentos também foram importantes, na verdade. Preservaram aí a filosofia clássica, né, desses grandes filósofos que nós estudamos até hoje. Muitos livros, né, textos escritos foram preservados, porque foi um período a caça às bruxas, né? Um período em que não era permitido estudos científicos contra a fé cristã, né? Tudo que surgia de conhecimento, que, por exemplo, o estudo sobre os astros, né? A astronomia se desenvolveu também nesse período. Confirmação, né? Estudos sobre a confirmação que a Terra era redonda, para muitos filósofos antigos, padres, né? Para muitos padres, as pessoas em si, a Terra era quadrada. Então, e contra essas ideias, então, eram heresias. As pessoas eram queimadas, né? Consideradas ali como bruxaria, enfim. Tem que estudar muito para fazer. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, mas constatando que os livros trazem essas informações, certo? Voltando aqui, já tenho alguns slides para vocês. Falando ainda da escolástica. Vamos ver o que eu trouxe ainda. Vou falar de um filósofo muito importante da escolástica, Tomás de Aquino, né? Santo Tomás de Aquino. Por que santo? Porque ele era padre, né? Os padres eram considerados santos. Aí na Igreja Católica Apostólica Romana, né? Aí medieval. Tomás de Aquino reviveu em grande parte o pensamento aristotélico, em busca de argumentos que explicavam os principais aspectos da fé cristã. O que ele percebeu aí, Santo Tomás de Aquino? Que as ideias de Aristóteles também explicavam aspecto da fé cristã, ou a fé da existência de um Deus, né? De alguém superior, criador, de todas as coisas. Mas nesse período havia, professora, textos bíblicos? Sim, nesse período não havia ainda o cristianismo, né? Lá em período 300 anos, 400, 500 anos antes de Cristo, havia sim já seguidores, né, da fé em Deus, né? Já havia ali seguidores de Deus, não aquele Deus, vários deuses, né? Sim, a fé em um único Deus. Já havia muitos textos bíblicos, né, que ainda não estavam catalogados, mas havia somente os hebreus, né? Os hebreus, grupo de pessoas ali, né, que já tinha esse contato com Deus. Então, ele fez da filosofia de Aristóteles um instrumento a serviço da resolução dos problemas teológicos que enfrentava. Ser a essência para Tomás de Aquino.
novidade trazida por ele é a distinção entre ser ou existência e a essência, o que implicou a metafísica em duas partes, a do ser em geral e a do ser pleno, que é Deus. Metafísica, né? São os estudos além do mundo físico, são as nossas experiências, nossa essência, né? Nossas percepções sobre a existência de Deus, da alma, né? Ser é um estado das coisas, em termos aristotélicos, um ato. Dessa forma, ser não é algo, mas um estado de algo, né? Então, Tomás de Aquino, ele fez reflexões sobre essas ideias aristotélicas, né? Ali ajustando elas, né? Ou fundamentando a fé cristã com base nessas ideias. Em todas as criaturas, o ser, existir, é diferente de sua essência. Para um ser humano, existir é continuar sendo sua essência, o ser humano. Quando ele deixa de existir, sua essência desaparece. O único ser realmente pleno, no qual o ser ou existir é a essência, identificam é Deus. Deus é ato puro. Então, essas são as ideias de Tomás de Aquino, com base, então, nas ideias aristotélicas. Aristóteles, né? A filosofia das escolas patrísticas e escolásticas e sua influência na sociedade. A patrística e a escolástica, as duas escolas que nós abordamos, são dois períodos distintos, elas não ocorrem ao mesmo tempo. Lá no período da filosofia medieval, porém, elas, né, foram em períodos diferentes, com contribuições significativas para o desenvolvimento do pensamento cristão e da filosofia ocidental. A patrística, surgida nos primeiros séculos do cristianismo, focou na defesa da fé cristã e na adaptação do pensamento grego, né? Adaptou o pensamento grego ao pensamento cristão aí nesse período depois de Cristo. Especialmente platônica, né? Ela já se baseou nas ideias de Platão, aos ensinamentos religiosos. Já a escolástica foi um período bem mais distante, lá do início do século, né? Floresceu, então, na Idade Média, buscou sistematizar a teologia cristã e reconhecer a fé como razão, né? Utilizando principalmente a filosofia aristotélica. Muito bem, queridos. Deixa eu ver se eu trouxe... essas são as referências, né? Muito bem, então foi possível aí vocês terem uma compreensão que é cada uma dessas escolas, certo? Então, já estamos aí num período medieval, da filosofia medieval. Logo vamos falar nas próximas aulas da filosofia moderna, contemporânea, né? Os que vieram depois. Mas essas duas escolas foram muito importantes, sim. Elas preservaram textos, né, desses filósofos gregos, fizeram interpretações muito importantes entre fé e razão, criaram universidades, né? Então, foi um período muito importante também, apesar que houveram ali muita repressão, né, muita perseguição de estudos científicos. Nós temos algumas aulas que lá no segundo ou terceiro ano eu vou trazer para vocês, de alguns cientistas que surgiram nesse período e foram perseguidos, foram ameaçados de serem mortos, que tiveram que negar as suas ideias, né? E pesquisas importantes sobre a astronomia, sobre a física, né? Então, foi um período em que tanto a matemática, a física, a química não se desenvolveu tanto, né, como poderia ter avançado muito mais. Então, observamos que, na atualidade, a ciência ela evolui muito rápido, né? Claro, temos muitas tecnologias, muitos recursos, mas num período em que o conhecimento era perigoso, não era permitido desenvolver o conhecimento, então havia essa perseguição. Então, as pessoas, entre morrer e trazer ali uma teoria, melhor o quê? Viver, né? Entre viver ou morrer, melhor viver, né? E negar ali a existência ali
de algo tão importante, né, como a ciência. Então, queridos, espero que vocês tenham gostado dessa aula. As atividades vão ajudar, né? Tem nas atividades um quadro para vocês fazerem lá, trazer aí o que foi essas duas correntes filosóficas, a escolástica e a patrísticas e escolásticas, dentro aí nessa sequência de cronológico, né? E vocês vão escrever um pouquinho sobre isso e vai fixar melhor aí a compreensão, certo? Só lembrando que nesse período os homens, as mulheres não sabiam ler, um período que não havia escola, preocupação para o desenvolvimento intelectual das pessoas. Então a maioria das pessoas eram até os reis, padres, né? Muitos reis, padres, militares eram analfabetos, porque era proibido ler livros, proibido aprender. Era só vinculado à religião. Aprendiam na igreja o que os padres interpretavam ali, que eles compreendiam dos textos bíblicos com a filosofia, é o que eles ensinavam, eles repassavam esses ensinamentos. Certo? Só essa informação aí. Então, queridos, aguardo vocês na próxima aula e até lá!